Ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a soberania de Deus, destituindo a rainha Vasti e elevando Ester à condição de rainha. Vasti era da alta elite do mundo na Pérsia e era a esposa preferida do rei, a esposa oficial, porque provavelmente o rei Assuero tinha muitas outras mulheres, como todos os reis naquela época, mas a Vasti era a mais, era a especial, era a oficial, era a mais bonita. E Deus dirigindo a história, para a gente ver como Deus, na sua soberania, dirige a história, fazendo com que as pessoas sejam responsáveis pelos seus atos. Isso é interessante, a gente deve ter em mente o que é a soberania de Deus. Ele não somente acompanha tudo o que acontece, mas ele também influencia os acontecimentos, fazendo com que as pessoas tomem decisões segundo o seu instinto, segundo a sua vontade e se responsabilizem pelos seus atos. Por exemplo, no capítulo 9 de Romanos, o apóstolo Paulo cita que Deus endureceu ao faraó. Mas o que significa isso? Significa que Deus abriu os olhos de faraó para uma realidade em que, nos critérios dele, nos princípios de Faraó, ele jamais agiria diferente. Então, Deus fez com que ele agisse, o Faraó, de acordo com a sua vocação, o seu instinto. E é mais ou menos nesse sentido que a Bíblia diz que Deus endurece a quem ele quer. E quando usa de misericórdia também, ele põe a verdade de uma tal maneira diante da gente que a gente não tem como não escolher a verdade. Assim, Deus usa de misericórdia para com uns, endurece a outros, porque ele é soberano. Mas, no meu entendimento, ele não toma decisão por nós, ele não fere o nosso livre-arbítrio. Ele não obriga ninguém a aceitar o evangelho, mas ele convence de uma tal maneira, a pessoa tem os olhos abertos, ela enxerga o plano de salvação de uma tal maneira clara que ela não tem motivo para fugir de Deus. Ela está diante do caminho e o bom senso, a inteligência e a clareza da situação estão revelando que ela tome aquela decisão. Isto é o que a gente visa na evangelização. Por si só, a pessoa nunca tomaria decisão. A pessoa é cega, ela não enxerga a verdade, ela não conhece a palavra de Deus, ela não tem noção da condenação. Mas quando nós anunciamos a palavra de Deus, nós falamos, nós trazemos o Espírito Santo conosco, a luz de Deus da verdade brilha e a pessoa abre os olhos e vai entender, ela é convencida pelo Espírito Santo. A pregação da palavra desperta fé, a pessoa então vê o caminho aberto, ela sente forças para caminhar, que é a fé, e ela fica óbvio para ela que ela tome aquela decisão. Uma boa evangelização faz isto, a pessoa toma a decisão e aí a gente tem que cuidar logo, não pode demorar. Isto é o plano de Deus, na soberania dele, ele dirige uma pessoa a você para você evangelizar essa pessoa, mas a responsabilidade de evangelizar é sua, e se você não o fizer, essa pessoa cega não
entenderá por ela mesma o caminho da verdade, ela vai se perder, mas a vida dela Deus vai requerer de você. No caso aqui do início do livro de Esther, essa história é muito interessante. O rei Assuero, por alguma razão, era um rei muito extravagante. A história diz que ele era até meio maluco e ele deu um grande banquete, provavelmente prevendo aquela ida para a conquista da Grécia. Ele reuniu um exército de 1 milhão de homens e deu um grande banquete que demorou muito tempo aos oficiais, a toda a corte. Na verdade, aquele banquete era uma preparação para a guerra, segundo alguns estudiosos. E depois, por um tempo menor, ele deu um banquete para toda a população por 7 dias, com tudo que havia de bom e de melhor para comer e beber. No 7º dia, já bem encharcado de bebida, já bem bêbado, ele mandou que os eunucos trouxessem a rainha Vasti para ela desfilar diante de todos e todos verem a beleza da esposa do rei, aquela rainha Vasti. Ela também, por alguma razão, provavelmente já tinha bebido um pouco, ela se recusou a ir pelas mãos dos eunucos. Ela queria que o próprio rei viesse buscá-la. E ela disse então que não iria. Deus dirigindo as circunstâncias, escrevendo certo por linhas tortas. A vaidade do rei, a cabeça dura da Vasti, tudo podia estar motivado por circunstâncias que Deus estava dirigindo. Quando ela rejeitou, o rei ficou irado, os assessores do rei aproveitaram para falar mal dela, já que não gostavam dela. Ela tinha fama de ser muito má, perversa, e os assessores do rei aproveitaram e o Memucã tomou a dianteira e sugeriu que o rei destituísse a rainha Vasti, e as palavras dele eram as seguintes, que se inscreva nas leis dos medos e dos persas, que a Vasti não entre jamais na presença do rei, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. O rei não conhecia outra melhor, a mais bonita, a mais inteligente, a mais de todas era a Vasti. E, no entanto, o rei irado assinou aquele decreto, porque também não queria passar vergonha na frente dos seus oficiais, todos homens, com aquela sugestão, nenhum deles gostava da rainha Vasti. O fato é que o rei destituiu. Depois que o rei destituiu a Vasti, ele ficou sentindo saudade dela, e aí Deus usou os jovens que serviam no palácio do rei, e logo deram ideia de jovens. O jovem disse: ó rei, por que o senhor vai ficar preso com mulher velha, mulher de família política, amarrado com essas coisas? O rei é a autoridade máxima. Escolha a mulher mais bonita que existe no reino, faça um concurso. Para não ter dúvida, o rei mande trazer todas as moças virgens bonitas que há no reino, porque existem muitas, ó majestade. E então o rei mande trazer essas moças virgens para que o rei experimente cada uma delas. O rei gostou da ideia e começou. Mas lá pelas tantas ele já estava meio cansado, porque imagine uma rotina de todo dia trazer uma mulher diferente, uma moça virgem que se preparou, que está querendo ali as boas graças do rei, e o rei já está cansado, dia após dia, todo dia uma nova, todo dia uma nova, todo dia uma moça nova. Lá pelas tantas ele já estava cansado. Eu quero parar com esse negócio, eu quero uma que seja definitiva, e vamos parar com isso. E Deus dirigiu a mente do rei nessa direção, depois de ter experimentado um monte de moças e visto o que elas podiam dar. Todas elas podiam dar beleza, sexo, mas o rei queria mais do que isso. Aí veio
a Esther, que Deus tinha preparado, e deu mais do que isso. Ela deu inteligência, simpatia, cultura, ela deu muito que o rei gostou e que as outras não tinham para dar. Então Deus dirigiu todos esses acontecimentos. A Esther foi preparada por Deus como uma moça virgem, culta, inteligente, estudada, que conhecia cultura, que sabia conversar. Ela estava preparada. Eu sempre lembro isso para as jovens, porque Deus quer preparar as jovens para um casamento digno. Satanás quer que logo na adolescência elas se percam a virgindade, comecem a namorar. Daqui a pouco, aos 18 anos, elas vão ser muito experientes em namoro e vazias de valor. Já perderam a virgindade, vazias de valor, de significado, mas cheias de malícia, de sensualidade, cheias de malícia, e isso não é uma boa qualificação para um bom casamento. Deus quer que a pessoa se case valorizando o casamento. O ideal é que o casamento seja a única experiência sexual da pessoa para poder fazer aquilo na presença de Deus. A rainha Esther foi preparada assim para isso. Ela não foi preparada para namorar, para sair aí se relacionando com jovens. Ela esperou, ela soube esperar. Deus valoriza as moças que sabem esperar, que preservam a virgindade. A gente tem que ensinar isso para as crianças e adolescentes, porque depois, mais tarde, não adianta. A gente tem que ensinar isso, o valor que tem a pessoa esperar, saber esperar. Não é muito fácil não, porque a ansiedade, a propaganda do mundo, a publicidade do sexo, tudo isso martela a cabeça das crianças e dos jovens desde tenra idade. Mas Deus alerta os pais para cuidarem de suas filhas, para aprenderem a esperar. Foi o que o Mordecai fez. Ele não era pai, mas estava na condição de pai. Ele era parente, estava na condição de pai da Esther, então ele cuidou bem. A Esther estava preparada e ela deu para o rei o que as outras deram: beleza, sexo, prazer, alegria, simpatia, mas ela deu mais ainda. Ela tinha inteligência, cultura, e o rei ficou apaixonado por ela e ela foi elevada à rainha. Como a gente vê mais adiante no livro, ela foi elevada à rainha não para ser apenas um símbolo sexual do rei, mas ela teve uma participação muito grande no definir a história dali por diante. Deus está nos preparando para grandes coisas, mas você tem que se preparar e aprender a esperar, não ficar ansioso, não ficar se lançando, se entregando a coisas do mundo, mas se preparar para o momento importante que Deus tem para você. São aspectos interessantes que nos ilustram isso, como Deus é bom, é sábio, é soberano, mas na sua soberania Ele não fere o nosso livre-arbítrio, mas Ele quer a sua participação com Ele, se preservando, se guardando do mundo em uma vida de santidade, esperando no Senhor, e Deus não vai negar a bênção dele. No momento certo, Deus tem coisas maravilhosas para você, para a sua vida. Entenda a soberania de Deus e aprenda a esperar no Senhor. Isso aí é um segredo tremendo, que quem crê e ama o Senhor não tem dúvida em se decidir nessa direção. Eu vou esperar.